bem? Vamos começar a reunião de hoje. Obrigado aí pela presença de todos. No seminário de hoje vai ser o Adriano Otuca, né, que na verdade ele é pós-doc aí do grupo, e ele vai falar um pouco, então, a respeito dessas estruturas que são fabricadas, né, usando algumas técnicas a laser, para fazer dispositivos aplicados aí à medicina e à biologia. Por favor, Otuca. Kleber, obrigado a todos aí pela presença. Hoje, a ideia da minha apresentação é fazer uma espécie de um mini review a respeito de técnicas de fabricação a laser voltadas mais a aplicações biológicas, né? Então, técnicas de microfabricação a laser, existem inúmeras delas, entre as quais a gente pode citar a escrita direta laser, a polimerização via absorção de 2 fótons. Essas duas técnicas são bastante conhecidas já no nosso grupo, né? A gente utiliza há bastante tempo. E uma outra técnica que vem ganhando bastante destaque é a técnica de sintetização seletiva a laser. Eu vou usar a apresentação de hoje para explicar um pouquinho dessas 3 técnicas, né? Nas quais, embora sejam técnicas diferentes, possuem basicamente as mesmas características. Você consegue fazer dispositivos de alta resolução espacial, consegue produzir estruturas complexas sem limitação da forma ou quantidade. É possível a fabricação de dispositivos manipulados e funcionalizados também, com todas essas técnicas que eu já mencionei. As técnicas de fabricação a laser vêm sendo bastante empregadas em estudos biológicos, seja a fabricação de dispositivos biomédicos, seja para fabricação de estruturas que favoreçam o desenvolvimento celular, ou seja, a formação de tecidos, né, que é de tecidos biológicos, que é uma linha bastante importante da engenharia de tecido, ou até mesmo para avaliações biológicas em geral. O que seria esse tópico? Esse tópico é basicamente o estudo da mobilidade, do desenvolvimento, do crescimento ou mortalidade de micro-organismos em plataformas biológicas, né? Falando um pouquinho da primeira técnica de fabricação a laser, que aqui eu chamo de escrita direta laser, ela pode ser dividida em 2 tópicos. O primeiro, que é a ablação a laser, né, que você faz uma modificação apenas superficial da sua amostra, você tem uma amostra sólida e você, irradiando essa amostra com o seu laser, você vai removendo o material, e esse material também, dependendo da intensidade, ele chega até mesmo a evaporar. Quando a gente pensa em fazer uma modificação no volume da nossa amostra, o que ocorre são danos. O que a gente considera como danos. Então, a gente tem a liberdade de fazer uma estrutura tridimensional. Existe, sim, o confinamento espacial do spot do laser, onde, o que isso quer dizer? A modificação vai ser somente aonde o nosso feixe está focalizado, né? Então, se a gente focalizar no meio da nossa amostra, a parte da superfície até onde está sendo focalizada não vai ocorrer nenhum tipo de modificação. E, basicamente, a gente consegue observar essa microestruturação, a nossa fabricação, de acordo com a mudança do índice de refração da nossa amostra, né? A escrita direta laser usa lasers de alta intensidade com pulsos ultracurtos, né? Os de femtosegundo, picosegundo e até mesmo os de nanosegundo. Uma das grandes questões que tem sido feita a partir da técnica de escrita direta laser é a estruturação de fibras, né, que são empregadas na detecção de gases, como, por exemplo,
esse artigo aqui do Sou e colaboradores, existe uma fibra na qual ela foi estruturada via laser, foi feita uma espiral ao redor dessa fibra para dois motivos. Primeiro, aumentar a área superficial de detecção da nossa fibra, e o outro motivo é porque, de acordo com a geometria que foi feita ao longo da fibra, ocorre uma melhor adesão das moléculas de gás que se tem interesse de avaliar, né? Então, uma das grandes aplicações dessa técnica para setores biológicos é a fabricação de sensores de gás. A aplicação bastante importante da técnica de escrita direta laser são os famosos Lab on Chip, onde consegue produzir em uma plataforma macroscópica pequenos canais de microfluídica, né? Pequenos canais com resoluções de micrômetros para avaliações específicas. No caso desse exemplo aqui, a ideia foi fabricar microcanais nos quais, em dois diferentes pontos, nós temos a injeção de líquidos diferentes, né? E como pode ser aqui na figura D, ao longo do caminho ao longo dessas trilhas, esse líquido vai se misturando e saindo ao final do dispositivo. Também, você pode utilizar essa técnica esses dispositivos Lab on Chip para fazer a separação de materiais ou micro-organismos, como, por exemplo, nesse trabalho aqui publicado na Nanophotonics. Só para exemplificar, esse chip aqui, que foi desenvolvido, e contém a entrada de dois tipos diferentes de células, com tamanhos diferentes, onde somente as células azuis são capazes de passar para a região de interesse, né? Então, na figura aqui, a gente tem a entrada dos micro-organismos, a saída para os micro-organismos amarelos e a saída para os micro-organismos azuis, né? Aqui representa a figura B. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui está a entrada do canal, e esse pontinho, um voxelzinho, é a célula dentro do canal, dando até a sua saída nessa região aqui do outlet do azul. Então, basicamente, a técnica de escrita direta laser pega uma amostra sólida e vai modificando essa amostra de acordo com o interesse da aplicação. Você vai esculpindo mesmo o seu dispositivo, né? Do ponto de vista da polimerização por dois fótons, a situação aqui é um pouco diferente. A comunidade científica costuma dizer que a técnica de escrita direta laser, ela pode ser classificada como um processo subtrativo. Você vai eliminando o material. Já no caso da polimerização por dois fótons, a técnica de microfabricação é considerada um processo aditivo, porque você produz o seu dispositivo camada por camada. Então, você vai crescendo a sua estrutura. E quando você cresce a sua estrutura, você está adicionando camadas e adicionando o tamanho do seu dispositivo, certo? Essa técnica ela tem vários nomes na literatura, ou ela é conhecida como MAP, que é o Multiphoton Absorption Polymerization, ou até mesmo como 3D Multiphoton Lithography. Esse 3D Multiphoton Lithography ele é menos comum, mas o Two-Photon Polymerization e Multiphoton Polymerization são nomes bastante conhecidos e são similares, tá? Basicamente, né, todo mundo já ouviu falar aqui nas reuniões que a amostra ela é colocada sobre um substrato de vidro
normalmente é um líquido ou uma gelatina, e essa amostra contém um fotoiniciador que, ao ser excitado pelo laser, ele quebra e gera radicais livres, né? No nosso caso, a gente usa um laser de titânio safira, centrado em 780 nanômetros, e esse laser é focalizado dentro da amostra utilizando objetivas de microscópio. Essa técnica, ela tem diversas aplicações biológicas. Ela é utilizada para diversas aplicações biológicas. Alguns anos atrás, por volta de 2015, mais ou menos, existiu um estudo que mostrou que aproximadamente de 25% a 30% dos trabalhos realizados com fotopolimerização por 2 fótons era voltado a estudos biológicos, tá? Então, a gente vê que é uma parcela bastante significativa. O que a gente faz com esse tipo com essa técnica, assim, voltada a aplicações biológicas? É possível fazer estruturas biomiméticas. Uma estrutura biomimética é reproduzir fielmente algo que existe na natureza. Nesse exemplo aqui, no trabalho do Rovira e colaboradores, eles utilizam a polimerização por 2 fótons para fazer a confecção de pequenas células de interesse. No caso da primeira linha aqui, a gente tem uma célula, né? Célula sanguínea. No caso da segunda linha aqui, a representação de um músculo liso, e na última linha aqui nós temos a representação de uma célula epitelial colunar. A ideia de se fazer um scaffold desse tipo é favorecer a adesão celular. Então, muitos dos estudos que são feitos através através da microfabricação por 2 fótons é a produção de scaffolds para você avaliar o desenvolvimento de um determinado micro-organismo, certo? Falando nisso, a grande parte dos estudos avalia como a geometria desse scaffold pode influenciar no desenvolvimento de determinados micro-organismos. Apresentado aqui foi um trabalho feito pelo nosso grupo, alguns anos atrás, no que mostrou que para células de câncer mamário Michigan 7, que é uma nomenclatura delas, as estruturas com geometria circular favoreciam mais a adesão das células do que estruturas com geometrias retangulares. Então, como a gente pode observar, a densidade de célula é muito maior não, é relativamente maior circular, favorece a adesão celular, especificamente para Michigan 7, tá? Os trabalhos têm sido realizados em engenharia de tecido, que, nesse caso aqui, visa a produção de filmes, né, nos quais possam ser destacados e transferidos para outros lugares para continuar o seu crescimento. Nesse caso aqui, a gente está observando células de osteoblastos, né, que são dadas em pequenos andaimes com diferentes tamanhos de poro. O tamanho de poro, nesse caso, é o espaçamento de uma linha para outra. Nesse caso aqui é 25 microns, aqui é 50 microns, aqui é 70 e aqui é 110. Como a gente pode observar, desde a primeira semana, o scaffold com tamanho de poro em torno de 70 microns, ele
é onde mais ocorreu o desenvolvimento das células de osteoblastos, né? Conforme foi passando, a gente observa aqui a coluna, e o desenvolvimento dele, que o desenvolvimento dessas células foi bem mais rápido nos poros de 70. Porém, ocorreu, após 6 semanas, o desenvolvimento de basicamente todos os poros, né? Em todos os diferentes scaffolds. Mas, do ponto de vista da dinâmica, da rapidez do processo, o que melhor aconteceu, o que melhor foi o de 70 microns de distância. Além disso, esses scaffolds eles podem ser fabricados com diferentes geometrias bastante complexas, como é o caso aqui de esferas compostas por diferentes hexágonos e pentágonos, como se fosse uma esferinha de carbono, né? Então, aqui, mais uma vez, os pesquisadores têm investigado como que é o desenvolvimento das células ao longo desses pequenos scaffolds, né? São das amostras como né? E na figura C a gente observa a proliferação dessas células após 28 dias. Basicamente, nesse caso aqui, a geometria do scaffold ela não influencia muito no desenvolvimento do micro-organismo. Ele serve mais como um material de sustentação, né? Mas, como prova como uma demonstração da complexidade da microfabricação, os autores optaram por fazer um scaffold de bastante complexidade aqui, né? E essa figura aí, aqui é uma imagem de campo claro, né? Microscopia de transmissão. A figura E é uma imagem de vivo ou morto, né? Mostrando que algumas células acabaram morrendo ao longo do tempo, que são essas vermelhas aqui. E boa parte desenvolveu perfeitamente ao redor do scaffold polimerizado, né? O nosso grupo tem trabalhado na fabricação de scaffolds que permitam o crescimento de celulose bacteriana. Tá? Basicamente, o que a gente faz é uma fabricação de materiais de suporte para a celulose bacteriana. Para quem não sabe, a celulose bacteriana ela é formada através da excreção de algumas bactérias, que eu esqueci de colocar o nome aqui na apresentação. Mas o que acontece? Essas bactérias elas vão se desenvolvendo, se alimentando de uma solução à base de açúcar, e elas vão excretando a celulose. Por ser feitos por micro-organismos, é chamado de biocelulose, ou celulose bacteriana. Então, no estudo que a gente fez recentemente aqui, a gente observou que logo nas primeiras horas de incubação da celulose bacteriana, nas primeiras horas de incubação das bactérias responsáveis pela produção da celulose bacteriana, já existia a formação de pequenos emaranhados de fios, né? Uma das características da celulose bacteriana é que essa rede tridimensional de fibras que é formada, ela tem uma alta resistência mecânica, é bastante flexível e pode absorver bastante água, que para aplicações biológicas é um material bastante interessante, né? De uma análise de 24 horas, a gente observa que todo o scaffold que a gente produziu foi recoberto por essa filme fino dessa celulose bacteriana. E também a gente observa uma
quantidade de fibras bem mais densas, né, após 24 horas, em comparação com as fibras de 6 horas, né. Se vocês conseguem observar, ao passar do tempo, as bactérias vão excretando e vão formando a celulose bacteriana de baixo para cima, tá? Então, em 6 horas, a gente vê só uma pequena faixa de biofilme formada nos nossos scaffolds, e quando esse tempo é de 24 horas, é como se nossas microestruturas estivessem todas revestidas, cobertas como um lençol de celulose bacteriana, tá? Um outro estudo que o nosso grupo desenvolveu, e isso foi a gente teve uma grande colaboração do Jonatas, que hoje é aluno de mestrado do nosso grupo, foi avaliar como que se dava a migração das bactérias responsáveis por produzir a celulose ao longo de labirintos. A nossa ideia era que, quando as bactérias, numa entrada do nosso labirinto, elas fossem percorrer todo o canal e preencher toda a nossa estrutura com as nanofibras. Para nossa surpresa, o que aconteceu foi o seguinte: na região onde a gente as bactérias, ocorreu sim um crescimento significativo da celulose bacteriana, mas as bactérias, ao longo do tempo de análise, tiveram uma preferência de adesão em curtas distâncias de parede a parede, entendeu? Então, basicamente, houve um desenvolvimento das células e das bactérias e, consequentemente, a produção da celulose bacteriana apenas na região central do nosso labirinto. Um resultado bastante interessante, porque a gente pôde entender um pouco da dinâmica do crescimento, pôde observar que há uma grande influência da distância de parede a parede para o crescimento de nanofibras, né? E outra coisa bastante interessante em relação à celulose bacteriana, que esse material, depois de crescido, ele pode ser utilizado como um substrato flexível. No caso, aqui, a gente pegou um pedaço de celulose bacteriana sobre um vidro de câmera de microscópio, né, que a gente utiliza na fotopoli, e fabricou algumas estruturas de interesse. Nesse caso aqui, foram apenas microcilindros, né? Feita essa microfabricação, a gente fez uma caracterização na técnica de microscopia eletrônica de varredura e observamos que o laser, mesmo irradiando o substrato de celulose bacteriana, não causou nenhum dano, o que é muito interessante, porque o nosso laser focalizado de alta intensidade no papel acabou não causando nenhum dano significativo no nosso material. Por fim, graças ao emaranhado de fibras que é composto a biocélula, né, a gente conseguiu fazer um pequeno estudo de fusão de líquidos, né, sobre esses dispositivos. No caso aqui, a gente pegou as nossas microestruturas, colocamos elas sobre uma solução de rodamina e observamos que conforme foi passado o tempo, no caso aqui foram 5 minutos, houve uma impregnação da rodamina por todo o substrato. E mesmo a gente lavando em etanol, ele permaneceu fixo ali, né? Esse resultado é bastante interessante porque ele pode ser
pode ser aplicado, por exemplo, em sistemas de entrega de fármaco, né, devido à alta porosidade das fibras e a difusão e a fácil difusão pelas microestruturas, né. Outra coisa que tem sido bastante interessante através da Photopoli é a fabricação de scaffolds funcionalizados, né. No caso aqui, foi feito no nosso grupo, onde um scaffold tridimensional ele é seletivamente dopado apenas na região central do nosso microambiente. O cloridrato de ciprofloxacina ele é um antibiótico comumente utilizado no combate da bactéria Escherichia coli. Então, o que a gente fez? A gente fabricou um scaffold com os nossos polímeros lá, os nossos polímeros acrílicos, e apenas o scaffold, apenas a estrutura, o pilarzinho central do nosso microambiente, ele foi dotado com ciprofloxacina. Observar aqui, desse pilar com o antibiótico, não se via o desenvolvimento de quase nenhuma célula, quase nenhuma bactéria. E um alcance máximo, assim, de idade, né, numa região de aproximadamente 12 microns. É interessante. Esses pilares, eles não têm uma porosidade significativa para difundir o antibiótico, tá? São apenas moléculas, são apenas antibióticos que ficam impregnados na superfície do nosso material. Outra coisa que é bastante interessante é a funcionalização apenas da superfície das microestruturas ou dos microambientes. Um exemplo que a gente tem trabalhado é a adesão seletiva de Microsoft, no qual você tem um material com uma ligação de ácido carboxílico que vai reagir com um composto à base de cloro, e esse composto forma uma molécula de ligação bastante instável. Quando esse composto instável reage com aminas primárias, ocorre uma espécie de um link entre as moléculas com ácido carboxílico e as moléculas com amina. E o restante aqui, na parte 5, é o resíduo dessa reação. No nosso caso, a molécula com ácido carboxílico é um nanotubo de carbono, que tem sido muito utilizado para a fabricação de biosensores, né? E a amina, no nosso polímero, é ligado através de uma técnica desenvolvida pelo grupo do professor Furcas, que basicamente é submergir a microestrutura numa solução de amina e, através da ligação, da quebra da ligação dupla carbono-carbono, essa amina fica incorporada no polímero. E aí depois a gente promove essa reação para aderir o nanotubo à superfície do polímero. Como a gente pode observar aqui, quando a gente faz a reação com a amina, ela não modifica em nada a qualidade óptica da nossa microestrutura, nem na qualidade estrutural dela. A partir do momento que a amina foi reagida com o polímero, a gente só consegue
identificar se houve uma adesão ou não através de uma reação com o cloreto de dencila. O cloreto de dencila, quando reagido com amina, forte fluorescência no verde, como a gente pode observar aqui. Então, isso é o que nos mostra a impregnação da amina na superfície do nosso dispositivo, né? E aí, a partir da adesão de Maxwell, a gente consegue fazer a mistura com o nanotubo de carbono e incorporar na nossa superfície nanotubos que podem funcionar como sensores. Outra aplicação biológica que tem sido feita é a combinação da técnica de polimerização por 2 fótons com outras técnicas de processamento a laser, que no caso aqui é o LIFT, né, que é a transferência induzida do material. Esse trabalho feito pelo grupo do Ozianikov, basicamente, ele produz uma microestrutura e depois ele faz a seletiva inoculação dos micro-organismos nessa estrutura. Apenas para... Não sei se todo mundo conhece como que funciona o LIFT. Ele tem um material que é um material doador, onde você tem um material que você quer transferir. Normalmente, nos casos, essa distância entre o substrato aceitador e o substrato doador ela é quase que encostada. Então, o que acontece? O laser vem, incide no material doador e transfere esse material para o... Isso. Logicamente, bem simplificado, né? No caso aqui, ao desenvolver scaffolds hexagonais, mas compostos por pequenos discos, né? Pequenos círculos. E fez de células, né? Como nesse hexágono branco das figuras, essa é a região de transição entre um tipo de célula, o SMC, que eles chamam, eu esqueci agora o nome deles, e células epiteliais da figura da coloração verde. Aqui na região C, a gente consegue ver bem essa interface entre um tipo de célula e outro tipo de célula. Isso é uma das formas de combinação entre técnicas de fabricação a laser que permitem sofisticados desenvolvimentos de plataformas biológicas, né? Enfim, uma pequena desvantagem da fotopoly associada à fabricação de dispositivos de maneira relativamente lenta. O que eu quero dizer com isso? Para algumas análises biológicas, você precisa de bastante material para fazer a análise estatística do desenvolvimento do seu micro-organismo. E muitas vezes, dependendo da complexidade do microambiente, isso pode ser bem demorado. Então, uma das alternativas para facilitar e agilizar a fabricação de scaffolds tridimensionais é a utilização de multifocos, né? Basicamente você pegar o seu laser, passar por um SLM, e projetar vários spots ao invés de um único spot no seu substrato. Como exemplo, nesse caso aqui, a figura A e C, ela representa a fabricação tradicional da fotopolimerização, onde um único spot é focalizado e
assim é feito a microfabricação de uma única microestrutura. No caso do multifocos, a gente tem uma representação de 4 focos pelo SLM. E fabrica simultaneamente 4 microestruturas, o que, no caso de uma estrutura um pouco mais complexa como essa, reduz drasticamente o tempo de microfabricação. Por exemplo, eles comentam que se fizessem uma estrutura dessa daqui, utilizando um único spot de microfabricação, uma estrutura com essas dimensões, levaria aproximadamente 2 horas e 47 minutos. Mas, com a fabricação em vários spots, no caso, eles têm, se eu não me engano, foi feito com uma matriz de 16 por 16, a estruturação toda desse microambiente demorou aproximadamente 10 minutos. Então, a gente vê que reduz muito o tempo de fabricação. E, obviamente, eles mostraram depois o crescimento de células endoteliais, esses scaffolds aqui, mostrando que apenas a vantagem dessa técnica aqui é apenas uma agilidade de processo, né? Ela não tem interferência nenhuma do ponto de vista biológico da amostra. Mais uma vez, né, a gente volta no assunto da necessidade de várias análises simultâneas, né? Então, uma das técnicas que tem sido desenvolvida, que foi desenvolvida para facilitar a fabricação de scaffolds biológicos é a técnica de replicação. Basicamente, o que é feito? Você produz um scaffold através da polimerização por 2 fótons e utiliza isso como uma matriz. Após a microfabricação, você pega uma estrutura, uma solução de PDNS, coloca sobre as suas microestruturas e forma como se fosse um adesivinho, né? Como se você fizesse um negativo das suas microestruturas. E aí, a partir daí, você pode preencher com o seu polímero acrílico e replicar e reproduzir fielmente a sua microestrutura inicial. Então, aqui, na figura A e B, observa detalhes da microfabricação e fotopoli, pela fabricação de 2 fótons. Já no caso da figura C e D, essa daqui é uma estrutura replicada a partir da matriz de PDMS. É bem fiel à reprodução, né? Aqui essa escala das figuras é em torno de 200 nanômetros. Então a gente observa uma reprodução do nosso dispositivo aqui. Do ponto de vista dos dispositivos biomédicos, os mais conhecidos para a gente são as microagulhas, né, no qual podem ser feitas de diferentes materiais, mas que pela necessidade da aplicação e a resistência mecânica desses materiais, compostos organicamente modificados ou os materiais híbridos, como esse Hormocomp aqui, eles apresentam uma maior vantagem do que os polímeros acrilatos, por exemplo. No caso, esse 600 é um triacrílico. Esse triacrílico aqui é a nossa resina. Observa aqui pelos gráficos que do material quanto o módulo de Young, né, que está associado à viscoelasticidade do material, materiais híbridos
apresenta uma melhor performance, né? Então, apresenta uma melhor resistência mecânica. Feito essas caracterizações mecânicas do nosso do material aqui em questão, essas microagulhas são utilizadas para avaliar a difusão de uma solução corada, né, um corante vermelho aqui, sobre um tecido, que no caso foi utilizado uma célula de um tecido de porco, né, uma pelinha de porco. Aqui é o controle inicial da nossa análise. O corante foi depositado sobre a pele e não teve uma penetração do líquido sobre a pele, sobre o tecido. No caso da microagulha ficar em contato com a pele por volta de 5 minutos, consegue observar um perfil de difusão. Difusão do líquido. E quando essa agulha fica em contato 60 minutos com a pele, consegue observar uma grande difusão por todo o tecido, né? Mostrando que realmente houve uma penetração do composto de interesse aqui, o que é um resultado bastante interessante do ponto de vista de aplicação biológica. Enfim, outro dispositivo que tem sido bastante investigado são as microválvulas, né? Essas microválvulas, basicamente, são a passagem do líquido, né? No caso aqui é de baixo para cima, e no caso do baixa a válvula, né? Esse aqui é um protótipo que foi feito para válvulas cardíacas, né? Como se fosse um extensor, vamos assim dizer, para transplantes cardíacos. Microscopia eletrônica, né, dessa microválvula, né, cortada, só para a gente o êmbolo central, né, e essa figura aqui de microscopia óptica mostra a figura da esquerda, a microválvula aberta, onde o líquido pode passar pelas laterais aqui e pelo canal, né? E quando ocorre um fechamento desse êmbolo aqui, ele fecha a válvula. Então, você não consegue mais a difusão do líquido. Lógico que isso foi um protótipo que não foi muito explorado devido à dificuldade de manipulação e implementação, né, em vivo. Falando da última técnica de sinterização, de microfabricação a laser, que é a sinterização seletiva via laser. Essa técnica também é uma técnica de manufatura ativa, nos anos 80, que utiliza lasers de alta intensidade, como, por exemplo, o laser CO2. Esses materiais podem ser esculpidos através dessa técnica, porém eles têm que ser do formato de partícula, de pós, né, da ordem de alguns micrômetros. A sinterização de plástico, metal, cerâmica e vidros, né. E a grande vantagem dessa técnica é a possibilidade de você fazer um macroambiente com resolução micrométrica. Basicamente, você tem o seu substrato base e uma camada de pó. Ele é compactado ou através de rolo ou através de pistão para aumentar a adesão das micropartículas, né? Com o seu laser, no caso é um laser de CO2 desse artigo, você vai esculpindo o seu material e vai fazendo a geometria que te interessa. Feito isso, você faz a deposição de uma nova camada de pó compacta e vai
reproduzindo isso até o seu objetivo final, que é esse espaço aqui, essa estrutura da figura wave. No caso aqui, apenas como ilustrativo, né, a gente tem uma macroestrutura de proporção micrométrica, né, como a gente pode observar aqui no detalhe da figura C. Essas estruturas, elas apresentam esse tipo de imagem numa microscopia óptica. Você consegue ver regiões de ar e regiões semifundidas, que é onde o laser passou, mas não fundiu completamente o material. A gente tem uma facilidade de entendimento, é como se a gente pegasse o laser, irradiasse no nosso material, que é um pozinho compactado, e aquilo ali fizesse como se fosse uma solda, fundisse mesmo o material. E aqui na figura F, a característica de um material completamente fundido, né? Essa da microscopia eletrônica, essa é a cara do nosso material. Do ponto de vista biológico, esse tipo de material pode ser utilizado também para difusão de líquidos, né? O que é uma linha que vem crescendo bastante nas técnicas de fabricação a laser para processos biológicos. Na figura aqui, o nosso scaffold produzido são rosa com esse corante azul, e após um curto período de tempo, se não me engano, 5 minutos, e já difundiu por todo o material e impregnou. Se isso acontece para um material tridimensional, é fácil da gente imaginar que isso vai acontecer também para um material bidimensional, que provavelmente aí a ideia é de se fazer uma espécie de band-aid, assim, né, para entrega de fármaco. O que hoje em dia no mercado existe é o salompas, né, que é onde você tem um medicamento impregnado na bandagem, e esse medicamento ele penetra superficialmente pela pele. Outra aplicação dessa técnica de sinterização está associada à fabricação de estruturas macroscópicas para avaliar o desenvolvimento de células, no caso aqui, osteoblastos, células do tipo osteoblastos humanos, né? Nessa microfabricação aqui, criação e dos tamanhos de poro dessas estruturinhas aqui, e foi observado a dinâmica de desenvolvimento do células de osteoblasto. Como a gente pode ver aqui, quanto menor for o espaçamento, quanto menor for o espaçamento entre os poros, melhor foi o desenvolvimento celular, que são indicados aqui por essas setas vermelhas aqui. E, né, fazendo um resumo da nossa apresentação aqui de hoje, a gente observou que existem diferentes técnicas de microfabricação a laser, as quais cada uma tem um direcionamento aí para aplicação. No caso da técnica de escrita direta laser, ela é bastante utilizada na fabricação de dispositivos Lab on Chip. A técnica de polimerização via absorção de 2 fótons, ela tem uma grande importância para aplicação de dispositivos biomédicos ou de scaffolds tridimensionais para avaliação do desenvolvimento, migração e mortalidade de micro-organismos, né? Ou até mesmo ela pode ser utilizada como uma base para replicação de microambientes, o que facilita e otimiza o tempo de análise dos
dos pesquisadores, né? E, por fim, a técnica de sintetização, ela permite a fabricação de macroestruturas com resoluções micrométricas, que também tem potencial aplicação nos ramos da biologia aí. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, desculpa pela extensão de horário, muito obrigado e eu estou aberto a perguntas.